Boa tarde, Zé Neto. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Diário do Sertão, aqueles que também nos assistem através da Netline, no canal 3. Mais uma vez, um prazer renovado poder estar nesta emissora, que tem feito um trabalho relevante à sociedade sertaneja, cajazeirense, paraibana e, por que não dizer, a toda a sociedade brasileira, trazendo as informações, trazendo as notícias, né, do dia a dia, do que acontece na cidade de Cajazeiras, no sertão, na Paraíba, no Brasil e no mundo. Zé, eu ouvia você falar justamente dessa aprovação no Senado, que aconteceu no último sábado. Hoje, pela manhã, às 11 horas, aconteceu a votação na Câmara Federal, porque primeiro votou o Senado, voltou para a Câmara, veio para a Câmara, né? Como aconteceram algumas mudanças na lei, no texto da lei, esse projeto está retornando novamente ao Senado para que o Senado possa novamente aprovar e assim possa ir para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Na verdade, esse auxílio que o governo federal está colocando é justamente para desafogar, né, os municípios que estão aí com uma queda significativa na sua arrecadação, e especialmente nos tributos, seja ele o ICMS, no ISS, que é o tributo municipal. A queda está sendo assustadora, né? Os comércios praticamente fechados, na maioria dos municípios, e evidentemente que a receita desses municípios, elas também dependem do funcionamento desses comércios, que gera impostos, geram tributos, tanto tributos municipais como tributos estaduais, assim como também tributos federais. Então, a intenção do governo federal, juntamente com o Senado, com a Câmara Federal, com o Congresso Nacional, é tentar minimizar este sofrimento dos municípios, né? Foi aprovado no Senado, como você já bem frisou no sábado, e hoje aprovado na Câmara Federal. Será um aporte financeiro na ordem de 125 bilhões de reais. Aí você pode me perguntar, mas Joselito, todo esse dinheiro vem para os estados e municípios? Vem, mas de uma forma diferente, né? Serão repassados 60 bilhões de reais em 4 parcelas, né? Sendo que desses 60 bilhões, 50 bilhões serão destinados sem necessidade de gastos em saúde. Agora, desse valor, 10 bilhões terão que ser gastos em saúde e assistência social, certo? Então, serão 60 bilhões em moeda. E desses 60 bilhões, 30 bilhões irão para os estados e 20 bilhões para os municípios, né? Para os municípios brasileiros. Para você ter uma ideia, Cajazeiras está com um valor estimado de mais de 5 milhões de reais para ser recebido. E a primeira parcela está programada para ser depositada para os municípios e estados, diante dessa necessidade de votação novamente no Senado, possa ter que seja necessário uma mudança, né? Uma mudança. Mas, a priori, o dia 15 de maio é a data prevista inicialmente para o primeiro depósito dos 4 depósitos que serão feitos pelo governo federal. Aí, como eu falei, são 125 bilhões de reais, os outros 65 bilhões de reais serão através de suspensão, né, de dívidas dos municípios e dos estados para com a União, né? Então, não será todo os 125 bilhões em moeda, mas é aquela coisa, se você deixa de pagar, você, é claro que terá receita em caixa para realizar ações, né, destinadas ao enfrentamento ao coronavírus. Mas tem um detalhe. É necessário que as câmaras municipais aprovem leis municipais que autorizem uma outra coisa. Está sendo potencializado também para os municípios aqueles que têm regime próprio de previdência. Ou seja, Cajazeiras tem, o IPAM, né? Cachoeira dos Ilhos também tem, e outros municípios aqui da região também têm regime próprio de previdência.
O que é o regime próprio de previdência? É aquele regime onde a prefeitura municipal tem um instituto de previdência municipal que o servidor municipal, quando se aposenta, ele não recebe do INSS, do Instituto de Previdência do INSS, e sim do Instituto de Previdência Municipal, que aqui em Cajazeiras é o IPAM, o Instituto de Previdência Municipal, o IPAM. Então, para que o município de Cajazeiras e os municípios que têm regime próprio de previdência tenham a possibilidade de deixar de pagar pelo período em que está estabelecido pelo governo federal, é preciso que seja aprovada na Câmara Municipal uma lei municipal autorizando o município a não efetuar o repasse do patronal. Não é o repasse total, porque nós temos dois tipos de repasse. Nós temos o repasse patronal, que é o do empregador, né, que é no caso da prefeitura, e temos também o repasse, que é o desconto que é efetuado do salário do trabalhador. Esse repasse, os municípios não poderão deixar de repassar. Se fizerem isso, estarão incorrendo num crime de responsabilidade fiscal e de apropriação indébita, né? De apropriação indébita justamente porque já está descontando da folha do servidor municipal. Joselito, com relação ainda a esse repasse para o Instituto de Previdência, esses municípios que têm o Instituto, ele de certa forma independente, ele é municipalizado, a exemplo aqui de Cajazeiras e tantas outras cidades da região, a Câmara Municipal é quem autoriza a Prefeitura a não realizar esse repasse, é isso? Justamente isso. A Câmara terá, não é automático. Essa possibilidade, ela precisa de uma autorização legislativa, né? O Senado Federal, o Congresso Nacional está aprovando essa PLP, que estão chamando de PLP 39/2020, mas está dando também a autonomia aos municípios através das câmaras municipais de autorizarem as prefeituras a não realizarem esse repasse patronal ao Instituto de Previdência Municipal nesse período que está sendo trabalhada a questão do enfrentamento à coronavírus. Não é bom que nos atentemos para isso. Não é definitivamente. É necessário estabelecer um prazo, podendo esse prazo ser prorrogável, né, por um igual período, conforme o texto da lei, que vai novamente agora voltar para o Senado, para que os senadores possam aprovar e assim encaminhar para a sanção presidencial. Joselito, como é que vai funcionar até mesmo o rateio desse valor no geral? Como é que vai funcionar a divisão desse bolo, Joselito, entre os estados e os municípios? Vai servir justamente seguir os parâmetros do Fundo de Participação dos Municípios? Explica para a gente. Justamente. O Fundo de Participação dos Municípios, como você bem frisou, ele leva em consideração o quê? Ele leva em consideração a população, né? A população que tem um coeficiente. Assim também será esse repasse que será destinado aos municípios e ao Estado. Como eu falei anteriormente, serão 60 bilhões de reais em espécie. Desses 60 bilhões, os municípios ficarão com 20 bilhões de reais, o restante será destinado aos estados, né? Houve até uma certa discussão entre os deputados e os senadores também, porque eles querem que o maior valor fosse repassado para os municípios, porque é quem, na verdade, está no combate direto, né? No enfrentamento direto do coronavírus. Mas o Senado e a Câmara Federal, houve essa divergência, por isso que deverá voltar ao Senado para que o Senado possa referendar a votação que foi realizada na Câmara Federal hoje às 11 horas da manhã. Então, os municípios ficarão com 20 bilhões de reais, né, sendo obedecido o critério populacional também
neste repasse e os estados ficarão com o outro montante. Mas também a gente sabe que os municípios estão inseridos no estado. O município não poderá gastar a mais do que o que foi repassado. Mas é evidente que os estados investirão também nos municípios, né? Cajazeiras, como o Hospital Regional de Cajazeiras, é um hospital referência para receber pacientes com o Covid-19. Então, é evidente que Cajazeiras também receberá esse aporte desta feita vindo do governo do estado, né? A gente sabe que o governo do estado ele já abriu vagas para profissionais da área de saúde trabalharem em Cajazeiras, né? Como também está liberando recursos outros para o hospital regional. Agora o município ele receberá do governo federal esse aporte financeiro que vai ser justamente para o enfrentamento direto com as ações de assistência social, com ações diretas de saúde, né, com a comunidade, dentro dos profissionais, até deve também contratar profissionais por tempo determinado para esse enfrentamento, porque nós sabemos que a curva ela está ascendente, ela está subindo, né, a curva de infestação do vírus na Paraíba, ela está em ascensão, ainda não chegou naquele nível de estabilização e de descida. Então, é por isso que a preocupação está sendo tamanha, né, tanto dos governos municipais como do governo estadual, bem como também do Ministério da Saúde, né, apesar do presidente ter uma visão contrária ao isolamento social, mas a gente tem visto que o isolamento social tem sido a única solução, porque nós não temos vacina, nós não temos remédio e, infelizmente, nesse momento em que ainda não existe, por parte dos pesquisadores, um remédio ou uma vacina que possa combater este vírus, a gente fica no isolamento social, meu caro Zé Neto. Esse aporte financeiro para estados e municípios, principalmente no tocante aos municípios, os prefeitos poderão utilizar esse dinheiro para realizar o pagamento do funcionalismo ou até mesmo outras dívidas? Sim, parte desse dinheiro sim. Parte desse dinheiro sim, viu? Como eu frisei anteriormente, desse valor total, né, a primeira parcela está prevista para sair no dia 15. Se o Congresso Nacional conseguir votar essa matéria de forma imediata, né, 50 milhões, desses 50 milhões, bilhões, aliás, parte deles será para uso livre, né, para uso livre. 30 bilhões para os estados e 20 bilhões para os municípios. Então, os municípios poderão utilizar de forma livre esse valor. Agora, 10 bilhões que serão destinados, eles deverão ser usados em ações específicas na área de saúde e de assistência social. Então, é evidente que, como é uso livre, a própria lei está dizendo isso, uso livre, então os municípios e os estados poderão utilizar também para pagamento de folha e outras despesas quaisquer. Por que isso? Aí você diz, mas não é para o enfrentamento? Justamente, é para o enfrentamento. Mas a gente sabe que, como eu já falei anteriormente, as receitas municipais e estaduais, como também da União, elas foram reduzidas. E aí, reduzindo-se também as receitas, reduziu a capacidade econômica dos municípios de cumprir com suas obrigações, com fornecedores outros, com pagamento de pessoal, né? E até com aquisições de outros equipamentos para o dia a dia, né, do funcionamento da máquina administrativa. Joselito, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Olho Vivo, e esse espaço aqui vai estar sempre liberado. Eu é que agradeço o convite, né, para podermos tratar desse assunto tão importante para os municípios e para os estados que estão aí afogados, né, numa crise não só de saúde pública, mas afogados numa crise econômica. Todos nós sabemos que quando não se tampa 10 garrafas com 5 tampas, né? A gente sabe muito bem disso. E é evidente que esse recurso que estará vindo para os municípios estará chegando em boa hora, porque a gente conhece e sabe muito bem que as necessidades são muitas dos municípios, e a gente espera que os gestores agora possam utilizar esse dinheiro de forma justa, de forma
equânime, né, e de forma que venha a sanar os problemas existentes nos municípios e também auxiliar. É evidente que o grande objetivo desse aporte financeiro que está sendo colocado pelo governo federal é justamente esse enfrentamento ao coronavírus, que tem tirado vidas, que tem preocupado toda a população, né, e que tem também trazido um desafio muito grande para a nossa economia. E eu sempre digo isso, meu caro Zé Neto, que o grande profissional, os grandes gestores, eles, na crise, eles inventam, eles criam, eles saem desse momento de turbulência e buscam horizontes para um futuro melhor. Eu quero acreditar que não vai ser diferente e que nós haveremos de ter dias melhores em breve. Um forte abraço, muito obrigado e estaremos sempre à disposição.